Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Essas palavras que eu inicio essa homilia é a antífona de entrada da Santa Missa que o missal romano propõe para resumir essa festa de Pedro e Paulo. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja e regaram com o sangue. Plantaram e regaram com o sangue. Por isso a igreja se reveste de vermelho. Beberam do cálice do Senhor. Beberam do cálice do Senhor. Sofreram a mesma morte que o próprio Cristo morreu. O Cristo que derramou seu sangue na cruz. Pedro e Paulo, à semelhança do Cristo, também fizeram isso. E no final diz, e se tornaram amigos de Deus. Amigos de Deus. Por isso a igreja os chama de colunas da igreja. As duas colunas que sustentam a igreja. Porque são apóstolos, testemunhas vivas do Cristo, morto e ressuscitado. Pedro, ainda mais porque presenciou tudo isso, viveu com o Cristo. Paulo, pelo testemunho dos apóstolos e pelo Cristo que o encontrou no caminho de Damasco. Não pessoalmente, ele não viu Cristo como Pedro viu, mas é chamado também de apóstolo e de coluna da igreja. Dois grandes mártires que derramaram o seu sangue quando o imperador Nero os martirizou, os dois em Roma. Primeiramente, quando falamos de dois dos maiores santos da igreja e as colunas da igreja, parece que é algo celestial, algo longe de se alcançar. Quando nós falamos de santos e ainda mais de São Pedro e São Paulo, parece que é algo celeste, divino. Mas precisamos lembrar que Jesus escolheu seres humanos e não celestes. Pessoas como nós, para essa grande missão, para a grande missão, tanto de Pedro como de Paulo. Escolheu seres humanos com as suas limitações e fraquezas, como eu e você. Muitas vezes nós ficamos a imaginar qual será o critério de escolha de Deus. Por que Deus escolheu Pedro, Paulo e os outros apóstolos? Por que Deus vai escolhendo? Qual é o critério? Quais são os critérios de escolha de Deus? É simples. O único critério de escolha de Deus é esse, que na palavra fala. Ele escolheu os que Ele quis. Um dia que Jesus subiu ao monte para rezar, para escolher os 12 apóstolos, diz a palavra que Jesus escolheu os que Ele
quis. É querer de Deus. Deus escolhe a mim, a você, a Pedro, Paulo, os apóstolos, e seja quem for, o Papa Francisco, porque Ele quis. É querer de Deus, e não é apenas agora, Deus está querendo agora, não, Deus quis desde sempre. Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, ele também fala alguns critérios, para incrementar ainda mais o critério do Senhor, dos que Ele quer. Veja o que Paulo fala. Não há entre vós escolhidos muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto ao mundo, o que o mundo acha como estulto, Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco para o mundo, o que o mundo considera como fraco, Deus escolheu para confundir os fortes. O que é vil, desprezível para o mundo, Deus o escolheu. Também aqueles que nada são, para destruir as que são. Paulo termina assim: nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Ninguém, quando for escolhido, vai se vangloriar da escolha de Deus, porque Deus escolhe sabendo das nossas fraquezas e limitações. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. O próprio Paulo, apóstolo grande, a coluna da igreja, ele fala, também citando a si próprio, ele foi escolhido não porque tinha grandes méritos, mas porque Deus quis. Deus tem seus planos para todos nós. É só lembrar do profeta Isaías e Jeremias, lá no Antigo Testamento, quando eles falam da escolha de Deus, que Deus escolhe antes do nascimento. Deus escolhe, e ali no ventre materno Ele já vai plasmando ali a vocação. O que Deus vai fazer depois é nos fazer entender, compreender aquilo que já está plantado desde sempre em nós. Deus já plantou a semente da vocação antes mesmo de nascermos. E ali, ao passo que nós vamos crescendo, Ele vai, pela força do Espírito agindo em nós, quando nós vamos nos abrindo à sua vontade, Ele vai nos fazendo compreender e entender todo o seu plano de amor. Pedro, um simples pescador, não era intelectual, não sabia muitas coisas além da arte de pescar. Provavelmente não tinha um discurso tão bonito como o de Paulo. Alguém que não conseguia por si só entender quando Cristo falava parábolas. Em diversas vezes Jesus precisava chamar Pedro e os apóstolos para explicar detalhes porque eles não tinham entendido. Pedro usou da espada lá no Getsêmani, poucas horas antes da paixão do Cristo. Depois de Jesus falar que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, se batesse a tua face, oferece a outra. E Pedro ali, naquele momento, ainda estava com a espada na bainha, e puxou e cortou a orelha do soldado Malco. Pedro negou 3 vezes o Cristo. Mas veja bem, mesmo diante de tudo isso, Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus já tinha uma missão para ele desde sempre. Deus não volta atrás do seu chamado, porque Deus escolhe não no momento, Ele não escolheu Pedro para ser o chefe da igreja, apenas naquele momento ali, depois da ressurreição, às margens do mar da Galileia. Deus já tinha escolhido Pedro desde sempre. E Ele foi dando chances a Pedro, fazendo Pedro entender qual era o grande chamado dele. Deus não volta atrás no seu chamado. Por isso Jesus chamou Pedro como um dos primeiros. Foi na barca de Pedro que Jesus, ali no início, subiu na barca de Pedro para pregar para a multidão, já anunciando que Pedro seria o chefe da igreja e a barca seria a igreja. Jesus colocou Pedro na liderança diversas vezes. Em muitos momentos, e os momentos mais importantes, era Pedro, Tiago e João que Jesus os chamava.
Jesus sabia de todas as fragilidades de Pedro, sabia, mas ele tinha uma grande missão para aquele homem. Foi Pedro que um dia, quando Jesus estava pregando, ensinando, e falou umas palavras mais duras, falando de dar a vida, de que aquele que quisesse ganhar a vida deveria perdê-la, e muitas outras coisas, falando que o seu corpo e o seu sangue era o alimento, e falou de coisas que as pessoas não entendiam e começaram a achar dura demais as palavras, e começaram a ir embora. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês também vão embora? E Pedro tomou a palavra e disse: a quem iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, só em Ti nós encontramos a vida, Tu que és o caminho, a verdade e a vida. É Pedro que no evangelho de hoje, quando Jesus disse: que dizem os homens que eu sou? Eles foram falando o que o povo ia falando de Jesus. Mas Jesus, no íntimo, Ele queria saber o que eles entendiam e compreendiam dele. E Pedro é quem toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É interessante que Jesus fica espantado diante daquela resposta de Pedro, e ele diz: Simão, filho de Jonas, não foi por você mesmo essa resposta, mas foi Deus que te revelou. Naquele momento que Pedro revela, entende e compreende a identidade de Cristo, que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, a maior resposta que poderia ter dado, Pedro, pescador simples, e deu a melhor resposta. Ele entendeu o que era o Cristo. E porque ele deu essa resposta naquele momento, Jesus disse: é agora que eu preciso falar para ele quem ele é. E aí, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A exemplo desse episódio, nós só entenderemos a nossa vocação, nós só compreenderemos o plano de Deus na nossa vida quando nós reconhecermos e entendermos a identidade de Cristo. Como Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é apenas uma resposta que nós devemos dar a Deus da boca para fora, uma resposta decorada, uma resposta intelectual, tirada dos livros. Não. Nós só entenderemos, compreenderemos e encarnaremos em nós aquilo que já está dentro de nós como semente, que é a vocação, o plano de Deus. Nós só entenderemos e compreenderemos quando nós entendermos quem realmente é o Senhor. E só vai entender isso aquele que for amigo de Deus, aquele que entender e compreender não com o intelecto, mas com o coração de alguém que foi extremamente apaixonado, como Pedro. Simão, tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Só que aquela resposta de Pedro ali ainda não era a resposta final, porque a resposta de amor de Pedro foi quando ele foi crucificado, e ele disse: não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, crucifica-me de cabeça para baixo. Amar é dar a vida, amor verdadeiro é doação de vida, e Pedro entendeu na cruz, quando ele foi crucificado, doando inteiramente a sua vida, como o próprio mestre, o amor da sua vida, a paixão da sua existência. Paulo, o apóstolo, contemporâneo de Pedro, não teve a graça de conhecer Cristo pessoalmente. Paulo era intelectual, sabia muitas línguas, tinha cidadania romana, permitia andar por todo o território conhecido e dominado por Roma. Começou a perseguir os cristãos, estava ao lado quando Estevão foi martirizado e permitiu a morte de Estevão. Muito diferente de Pedro, mas Jesus queria salvar também Paulo e tinha uma grande missão. Mas assim como Pedro, Paulo foi preciso passar por diversas provações para ver se realmente amava o Cristo. Também diversas vezes Paulo mostra as suas fraquezas. Ele falou que tinha um espinho na carne que o atormentava sempre.
Ele falou também em outro momento que ele queria fazer o bem, mas a todo momento que queria fazer o bem era o mal que se apresentava à sua frente e ele se achava indigno e fraco. Mas por suas palavras, algumas palavras de Paulo, nós percebemos o quanto ele amava. Ele dizia: para mim, viver é Cristo e morrer é uma vantagem. Se morrer, eu encontrarei o amor da minha vida. Se ficar, eu permanecerei e viverei para o Cristo. A minha glória é a cruz do Senhor Jesus, como ele fala. Outra vez ele disse: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que conhecemos, que entendemos com o coração, não só com a mente, mas de coração, é força de Deus. E na segunda leitura de hoje, ele fala ali no final da sua vida, na prisão, já sabendo que vai ser martirizado: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a glorificação de Deus. Combati o bom combate, fiz tudo o que o Senhor me pediu para fazer. Completei a corrida e guardei a fé. Guardei a fé até o último momento, mesmo em meio às perseguições, prisões, chicoteadas, incompreensões, que Paulo em outro momento fala tudo o que ele sofreu, que eu não vou falar aqui, os grandes sofrimentos que Paulo passou, mas ele disse: guardei a fé diante disso tudo. Meus irmãos, assim como Paulo e Pedro, diferentes um do outro, Deus os escolheu para grandes missões. Nós também, diferentes um do outro, Deus escolheu a todos nós e tem uma missão que está plantada em nós como semente, que precisa germinar quando você for amigo de Deus. Quando nos chama, Deus sabe das nossas imperfeições. Por isso, primeiramente, Ele quer nos salvar. E quando nós entendemos isso, compreendemos, Ele nos usa como instrumento de salvação. Hoje é dia também de nos alegrarmos com a igreja. Falamos de Pedro, Paulo, mas nesse momento, no final desta homilia, eu quero lembrar do Papa Francisco. Papa Francisco é o escolhido. O que foi escolhido para estar nesse tempo, nessa época. O Pedro, Kefa, Cefas, Petrus, em várias línguas, o Simão, filho de Jonas. Ele é o sucessor daquele homem que foi escolhido às margens do mar da Galileia. Foi escolhido desde sempre. E nós devemos rezar pelo Papa. Na primeira leitura, quando Pedro estava preso, quando Herodes prendeu Pedro, diz que quando ele era mantido na prisão, a igreja rezava, unida continuamente a Deus por Pedro que estava preso. Da mesma forma, nós como igreja devemos sustentar Pedro que está lá na cátedra de Pedro, Francisco. Sustentar com nossas orações. Devemos rezar por ele dia após dia. Ele, que assim como Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, para levar o rebanho para a salvação, onde as portas do inferno nunca prevalecerão. Essa igreja fundada por Cristo, que é una, santa, católica e apostólica, e está a sede em Roma, onde Pedro e Paulo foram martirizados, e onde o sucessor de Pedro está lá na cátedra. Nós não estamos sozinhos, somos igreja, onde à frente está a pedra angular que é Cristo. Sustentada na pedra angular está a pedra que é o sucessor de Pedro. E nós como igreja unidos, sustentando a vitória. Porque o mal, as forças do mal, as portas do inferno, nunca prevalecerão sobre a nossa igreja. Nesse momento eu quero pedir a Deus a força do Espírito, para que nós como cristãos, que nós possamos assumir a nossa identidade de igreja católica, apostólica, romana, como cristãos, mesmo em meio aos sofrimentos, perseguições, que possamos mostrar nessa vida, porque é aqui, durante a nossa existência, que nós devemos mostrar que amamos o Cristo, que somos amigos do Cristo, e entender, compreender o para que nós somos criados. O para que nós fomos criados, para que Deus se criou.
Você só vai entender isso quando compreender, entender e de coração revelar quem é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, aquele que virá. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Oh, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. A igreja de Cristo sempre vai triunfar. Triunfarei sobre o mal. Eu não triunfarei sozinho, mas eu triunfarei como igreja. O Papa à frente, sustentado na pedra angular que é Cristo. E nós sempre venceremos se estivermos na igreja, olhando para o Papa que é Pedro e professando a fé. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. E nós te louvamos e agradecemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Pedro e Paulo professaram a fé na igreja, nós, junto com o Papa, nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.